Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, né? Hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2026, é o dia em que se comemora o aniversário da cidade de João Pessoa. Damos aí os nossos parabéns à cidade, a terceira capital mais antiga do país. Hoje, né, é a bola da vez no país, né? A capital que mais cresce, que mais recebe pessoas, que vem aqui passar 2, 3 dias e de repente vem e fica mesmo. Que bom que são bem acolhidas, se sentem acolhidas e por isso vêm e ficam, né? Isso é importante para muita gente que fala mal da cidade, mas ainda, apesar de tudo que se fala, se você andar em outras capitais, você vai sentir que João Pessoa ainda é uma cidade tranquila para se viver. Os gargalhos que tem aqui, os pontos que existem aqui e que estão sendo monitorados e cuidados, que a polícia da Paraíba trabalha muito bem e prende gente à vontade. Essa é uma história. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, se está chegando aqui, está me vendo agora, é novo no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as atualizações, né? Porque a nossa ideia aqui, a nossa tentativa é passar para você alguns acontecimentos que a mídia que eu falo, Rede Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, a mídia corporativa, a mídia empresarial, a mídia que trabalha para rico. Ela não passa para você a verdade das coisas como são. Ela passa a verdade que ela quer que você acredite. Nesse ano, principalmente, que é um ano de campanha, onde a nossa responsabilidade é muito maior, que nós temos que eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República, é preciso um olhar mais atento para os acontecimentos, não só na sua cidade, no estado, no país e, naturalmente, um olhar pelo mundo. É por isso que você precisa aumentar e melhorar a sua fonte ou as suas fontes de informação, que não seja necessariamente a mídia brasileira que trabalha para os ricos do Brasil. O que está acontecendo hoje é uma família, a família Bolsonaro, trabalhando ativamente nos Estados Unidos para que os Estados Unidos interfiram diretamente na política brasileira, na campanha brasileira, e isso está sendo feito pelo governo Donald Trump, que, aliás, podemos dizer sem medo de errar nem um pouco, é hoje o maior terrorista internacional que existe no mundo, Donald Trump. Usa as forças do seu país para amedrontar, invadir e destruir outros países, que, no entendimento deles, não está atendendo aos interesses dele. Veio o tarifaço, um pedido dos Bolsonaro. Recentemente, o governo americano criou mais um problema com a diplomacia, né? Deixando de lado o visto diplomático da diplomata brasileira em Nova York, nos Estados Unidos. Não tem argumentos, os argumentos são chulos. É querer impor a vontade dele ao Brasil, para poder, com isso, eleger o escolhido deles, Flávio Bolsonaro, que abertamente já disse que, uma vez eleito, o governo americano pode pintar e bordar e fazer o que eles sempre fazem, que é roubar os países.
Isso aí não tem nem dúvida. A mídia não diz para você que a economia americana está em colapso. Que hoje tem, nos Estados Unidos, 45 milhões de pessoas sem garantia alimentar, sem segurança alimentar. Não diz para você que o tarifaço imposto por seu Donald Trump não é você que paga, não. É o consumidor americano quem paga. Ah, tem reflexo no Brasil? Tem. Mas são mínimos, sabe por quê? Porque o Brasil pode deixar muito bem de vender aos Estados Unidos e vender a outros países, como vem sendo feito. A outra linha de ataque do governo americano é o Pix. O Pix, que você usa diariamente. Hoje eu estava vendo uma reportagem aqui na feira de Jaguaribe, e o repórter perguntava aos comerciantes as formas de pagamento. Praticamente não existe mais dinheiro em espécie. Em cada 10 compras, pelo menos 8 são feitas com o Pix. Você compra um molho de coentro com o Pix. Flanelinha recebe Pix. Porque o Pix é uma transferência bancária rápida e sem tarifa. Você não paga tarifa para fazer um Pix. Isso está irritando o governo americano, porque ele está acostumado a você fazer uma transferência bancária e pagar uma tarifa para as empresas de cartão de crédito que são americanas. Mas se você pode fazer isso sem pagar, por que não faz? Qual o problema? Há pouco tempo havia um grande questionamento aqui no Brasil, porque as pessoas diziam que você pagava com cartão à vista e não fazia diferença nenhuma, tanto fazia você pagar à vista como a prazo, o valor era o mesmo, não tinha desconto nenhum. Mas não tem desconto porque o comerciante paga a tarifa do cartão. E o Pix não. E aí que está a diferença. Em vários comércios, você já tem o desconto do Pix. É a tarifa que você deixa de pagar, porque não tem sentido, o dinheiro é seu. Ora, você para usar seu dinheiro tem que pagar uma tarifa? Abra seus olhos, gente. O que está em curso na campanha nacional é eleger uma criatura de fácil domínio dos Estados Unidos. E o principal programa de governo da extrema-direita brasileira é ser eleita, baixar um decreto acabando com todas as punições do golpe de 8 de janeiro, liberar o criminoso Jair Bolsonaro e entregar o país aos Estados Unidos e pronto. Porque não pense você que Donald Trump está fazendo essas coisas, ajudando o Flávio Bolsonaro, e ele não vai cobrar a conta, não vai. A fatura vem, como veio na Venezuela. Ele invadiu a Venezuela, mas está levando o petróleo de lá. E não liberou. Não, o povo venezuelano ainda não respira. Ajudou o Javier Milei, o cara que anda de fralda, presidente da Argentina. Aí agora virou o queridinho da mídia. Não, Milei recuperou a economia argentina. Às custas de quê? É isso que a mídia não diz para você. São 20 milhões de desempregos que foram cortados do mapa. A Argentina deve uma conta impagável. O FMI estava lá essa semana. Vocês lembram aquela história do FMI? Dinheiro do FMI, dinheiro do FMI. É caro, o juro é caro, é para você, para a nação não ficar livre nunca. O Brasil pagou a dívida dele com o FMI. Vocês estão lembrados, não devemos ao FMI. Foi criado um outro banco, BRICS, que faz
é o adversário do FMI. E hoje já tem mais de 50% do PIB mundial trabalhando com o BRICS. Mas você vai ter que escolher, não tem saída. Não é uma questão de você gostar ou adorar Lula, não. A questão é, você escolhe o preço que vai ter que pagar escolhendo a extrema-direita para governar o país. Essa é a questão. É o discurso do ódio, do medo, porque é isso que eles sabem fazer. Espalhar o medo, como espalharam na campanha anterior, dizendo que se o Brasil elegesse Lula, o Brasil ia virar uma Venezuela, as igrejas evangélicas iam serem fechadas, perseguidas, não houve perseguição à igreja evangélica, não se fechou a igreja evangélica e muito menos o Brasil virou uma Venezuela. Pelo contrário, hoje ele é respeitadíssimo mundialmente, porque existe um presidente que se faz respeitar, que não bate continência para a bandeira de outro país, que não diz abertamente, eu amo Donald Trump, que é um imbecil, terrorista internacional, predador e sonegador de imposto nos Estados Unidos. Adorado pela mídia. É impressionante como as coisas estão ao avesso, né? De cabeça para baixo. Mas nós temos esperança. Temos esperança que o Brasil, muita gente que já está acordando, muita gente já percebeu que família Bolsonaro é uma fraude, é uma pegada muito arriscada e está saindo disso. E você precisa acordar. E não precisa acreditar em mim. Você só precisa se questionar. Espera aí, eu vou eleger uma pessoa para quê? O que é que ele pretende fazer para nos ajudar? E não é me ajudar. Você precisa aprender a usar o coletivo. Se você não precisa de Bolsa Família, de Bolsa Atleta, de incentivos, se você pode pagar uma escola particular para o seu filho, ótimo. Mas e o resto do povo? E a grande parte da população que precisa? A nação americana é uma nação grande, mas 37% das pessoas têm a riqueza por mais de 300 milhões de pessoas. 1% da população. 1% é mais rica do que toda a população. Está justo isso? Está correto isso? Abra os olhos. Questione. Se pergunte. Passe essa mensagem adiante. Converse com as pessoas. Não acredite em promessas mirabolantes, porque você corre o risco de pagar uma fatura muito cara. Estamos caminhando. Agora, em agosto, começa de fato e de direito a campanha política no rádio e na televisão, e você vai ter a oportunidade de ver as ginásticas que alguns adversários ou a oposição faz. Eu me lembro até com a campanha que houve aqui para governo do estado, e havia uma propaganda oficial que dava conta que a Paraíba não ia ter problema de água por hipótese nenhuma. E aí, salvo engano, se eu não estiver enganado, foi Tarcísio Buriti que disse, do jeito que a propaganda está aí, você vai sair de Souza para João Pessoa de jet ski. É por aí, gente. Abra os olhos com esse tipo de propaganda, com esse tipo de discurso. Porque senão você vai pagar uma conta cara demais. Até a próxima.